não estou dizendo que o senhor não praticou isso, não. Estou apenas dizendo que o Evangelho, ele tem um outro tipo de... Por exemplo, deixa eu dar um exemplo do Evangelho. Se eu pegar a história do filho pródigo, que na verdade o filho pródigo ali representa os publicanos e pecadores, e o filho que estava em casa representa os escribas e fariseus. Pode ler capítulo 15 de Lucas até o capítulo 14, 15, 16 de Lucas. Se você observar, vai perceber isso. Se eu pegar esse texto para dizer que os pais têm que criar filho daquele jeito, eu estou ensinando a coisa mais doida do mundo. Menino que é bagunceiro, que vai gastar tudo, eu vou fazer festa com ele? E o menino que está em casa, que é bonzinho, eu não vou dar atenção para ele? Então aquele texto não é para falar sobre a educação de filhos. Aquele texto é para falar sobre a graça de Deus a despeito dos pecadores. Então, todo mundo vai dizer isso. Se o menino faz coisa ruim, você bate palma, o menino vai fazer mais ruim ainda. Então não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, que é interessante que nós, pais e mães, demos aos nossos filhos mais misericórdia do que legalismo. Esse é um aspecto. Bem, a gente está aqui no segundo seminário de líderes da Igreja Paz Mundial. O pastor Carlos Queiroz estava ministrando, né, dando uma palestra. Eu queria que você falasse um pouco da palestra. Não pude pegar toda, por causa que eu cheguei já no meio, mas vi muita coisa edificante. E eu queria que o senhor falasse um pouco do que se propõe essa palestra. Eles me chamaram para falar hoje aqui pela manhã, e eles estão trabalhando um tema muito interessante, que é esse tema da escuta. De estar atento à voz do outro, ao sofrimento do outro. No Gênesis, por exemplo, diz: e Deus ouviu, Deus escutou o choro da criança, referindo-se ao Ismael, ali a Agar e a criança passando por muita sede, uma experiência no deserto. E o texto diz que Deus ouviu o choro da criança e atendeu esse clamor da criança. Deus sempre ouviu esse clamor do pobre, do sofrido. Então, na verdade, a minha tarefa hoje aqui era de gerar um tipo de sensibilização, a fim de que as pessoas estejam sempre atentas a esse clamor do necessitado, a esse clamor do pobre, ao gemido do oprimido, né? Ao grito de tantas famílias, de tantas mulheres, mães que têm perdido seus filhos precocemente, perdido para o tráfico, perdido por causa dessa onda perversa de violência em que a nossa juventude está mergulhada. Então a nossa conversa hoje era como que a gente escuta essa dor, esse sofrimento, escuta a própria alma, viver essa dimensão do silêncio profundo para discernir vontade de Deus, para discernir o que é que Deus deseja para as nossas vidas. Então a minha tarefa hoje foi muito mais nessa direção, escutar o coração, escutar a própria alma, o exercício de escutar a Deus, escutar o sofrido, a pessoa que está à margem da sociedade, escutar o grito do oprimido, o gemido da pessoa que está debaixo de um peso e de uma carga descomunal e desumana, quantos jovens, quantas crianças, mas principalmente mais. Eu tenho me preocupado muito com mães aflitas. Eu vi há poucos dias uma mãe que tem o maior desejo de ter o filho de volta, ela sabe da aspiração que o filho tem de voltar para casa, de voltar a ter uma vida como de outras crianças, de outros jovens, e ele não consegue, porque se envolveu de tal forma numa facção, que sair da facção para ele agora está sendo mais complicado do que ter entrado na facção. É verdade. Pastor, tem uma coisa que o senhor falou na palestra que eu achei muito bonito, né? Eu acho que é uma visão que a família tem que ter, principalmente no mundo que a gente vive, dessa questão da ideologia de gênero. Que lhe fizeram uma pergunta, que foi uma palestra com direito à pergunta, se o senhor tivesse um filho que se fosse homossexual, como o senhor agiria? Eu queria que o senhor explanasse um pouco aquilo que o senhor falou na palestra. Eu agiria como eu tenho agido com todos os meus filhos, tem um filho filha, né, são casados, são se confessam heterossexuais, acredito que tem práticas heterossexuais. Eu agiria como eu tenho agido com os meus filhos, sempre com muito amor, com muito acolhimento e com muita misericórdia. Naturalmente, nesse aspecto, eu teria que conversar o que é que está acontecendo, se é uma opção, eu vou respeitar a liberdade da opção. Se for algum distúrbio, fazer algum tipo de tratamento, porque essa é uma questão interessante. Por exemplo, o pessoal fala que não é um problema de saúde, eu até acho que não seja, mas para assumir esse tipo de postura ou de comportamento, querem o apoio do SUS. Então, o SUS não é para a saúde, gente? Então é uma contradição. Mas falando do meu comportamento, eu tentaria
tratar com muito amor, com muita misericórdia, e tentaria acolher, se fosse um filho, acolher como filho, se fosse uma filha, como filha, mesmo não concordando, mesmo tendo a minha... da minha parte, eu acho que eu teria uma tristeza muito grande. A minha cabeça não funciona com essas categorias que estão sendo colocadas hoje aí, mas eu respeitaria e creio que trataria com muito amor e com o mesmo carinho que eu trato os meus filhos e filhas. Amém. Agora nós vamos falar dessa obra que eu tenho nas minhas mãos, né, que eu vou começar a ler. Essa é minha, foi autografada pelo pastor, né, que é A Faces de um Mito. Eu queria que você falasse um pouco desse livro pra gente. Essa é a história de um cidadão, né, o jovem João Queiroz, depois tornou-se pastor, faleceu com 91 anos de idade, um jovem agricultor, que nasceu ali no Quixadá, depois viveu a adolescência, a juventude em Morada Nova, e depois dos 21 anos de idade passou a ser um cidadão do mundo, montado a cavalo, com Bíblia na mão, evangelizando especialmente o semiárido nordestino. Uma pessoa de uma vida muito bonita. A tentativa de contar essa história é para falar um pouco da realidade do nosso contexto nordestino, de 1910 até 1980, que é mais ou menos o período da vida dele. Então, de alguma maneira, não intencionalmente, mas pelo próprio processo da história, o livro tem certos cortes, por exemplo, que vai da década de 10 à década de 30, fechamento ali da Revolução dos Tenentes, vai da década de 30 até a década de 60, o movimento feminista, o momento em que o Brasil sai daquele processo de ditadura militar e começa um processo eleitoral. O livro vai se encerrando exatamente naquele momento ali da eleição mais acirrada, Lula, Collor, né? Então é um livro que trata de vários temas e de um certo modo ele traz como pano de fundo, uma vez que a família é uma família evangélica, traz como pano de fundo essa família evangélica e tem várias lições para serem tiradas de cada capítulo e de cada história. Desde situações de como lidar com enfermidades, que é o caso do protagonista, eu digo que o autor do livro é Deus, no sentido de que ele é, aliás, o personagem, né, ele é o principal personagem de toda a história, o João Queiroz é só um protagonista. Então, desde o momento em que ele foi afetado por um câncer e como que a família lidava com essa situação de querer acolhê-lo da melhor forma possível, gerar um ambiente propício para que ele pudesse desfrutar desse momento da enfermidade, de continuar desfrutando a vida. Isso vai no livro como instrumento de inspiração para que as famílias possam também, em outras situações ou em situações semelhantes, saber como lida com a sua família. O título As Faces de um Mito é porque, na verdade, um personagem como esse, ele passa a ser percebido por várias perspectivas. Então são muitas faces, de tal forma que eu escrevo no prefácio e digo que algumas pessoas devem se frustrar. Quem conhecia o João Queiroz deve se frustrar porque fazia dele uma figura maior do que o ser humano que ele era. Mas é assim, os mitos são assim e os mitos são necessários para toda a sociedade. Então por isso As Faces de um Mito, porque na verdade não era a face dele, eram as várias formas como as pessoas percebiam a face do João Queiroz ou as faces do João Queiroz. Outra coisa, como que a gente faz, eu digo a gente, né, eu já tenho o meu, quem tiver interessado no livro, ele está nas livrarias ou existe uma maneira específica para adquirir o livro? Ainda não nas livrarias, mas a gente podia até aproveitar na hora aí no teu canal, a gente aproveitar para fazer a divulgação e eu vou trazendo os livros sem problema. Pronto. A outra opção, se quiser, o meu e-mail é carlinhosperegrino@gmail.com. carlinhosperegrino@gmail.com. Então você fazendo o pedido a gente passa com a maior tranquilidade. Dá para se observar que um livro como esse em qualquer livraria seria na faixa aí de R$55. Eu tive um amigo muito bondoso que generosamente subsidiou todo o material para a publicação do livro. Tive outros gastos, mas ele pode chegar às suas mãos por R$35. Um livro de mais de 320 páginas, 327, 328 páginas, mais precisamente 328 páginas. Então é um livro
que eu considero de Com certeza. baixo custo. Se você quiser, Baixíssimo, eu vai sou- fazer muito bem a vida. Eu estou falando mesmo como leitor, não é nem como escritor. Como leitor, gostei da leitura. O cara que escreveu com muita criatividade, com muita graciosidade. Eu recomendo esse livro. Amém. Eu que costumo comprar livros, posso atestar que o valor está realmente um presente, né? Por isso que adquiri o meu rapidinho, né? E queria agradecer esse tempo do senhor aqui e agradecer particularmente como, né, não em nome do canal, pela autorização que o senhor me deu, né? Eu trabalho com teatro e vou escrever uma peça baseada no livro, né? Sempre foi um sonho e eu nunca tinha tido uma história que me chamasse a atenção. E o pouco que eu vi, eu já me apaixonei pela história. Eu vou começar a ler o livro ontem para preparar a peça. E pode me convidar que eu quero assistir essa peça. Com Vou estar lá certeza, vibrando né? aí, A ideia. aplaudindo. Quem sabe o senhor participa da peça, né? Vou aplaudir os atores. Obrigado. Valeu, queridão. Que Deus abençoe o senhor. Obrigado a você. Espero que esse momento nosso aqui seja muito inspirador para a sua vida. Amém.